Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é de boa noite, boa tarde se você estiver vendo isso aí depois no teu trabalho, no YouTube, quando a gente libera. Se você está aí no futuro, a gente está em 2020, estamos trancados em casa dessa vez, e o Projeto Mayhem, ele surge porque a gente tinha um simpósio onde a gente se reunia com líderes, com estudiosos, com filósofos de várias vertentes diferentes de ocultismo e de hermetismo, e esse ano a gente está cada um em nossas casas, nos conectando através da internet. E hoje vai ser muito massa, porque hoje a gente vai conversar sobre um assunto que, para a gente que é ocidental, é uma coisa assim muito diferente, né? Eu vou falar sobre Vedanta e consegui um contato através do Rubens com um monge chamado Krishnapada Dasa. Espero que eu esteja pronunciando direitinho. Então, mano, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Olá, Marcelo. Olá a todos. Estou muito feliz, é muito prazer estar aqui convosco. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui a propagar esse conhecimento e fazer parte do vosso trabalho. Bom, Krishnapada, você é responsável pelo templo em Lisboa, né? Antes da gente começar a falar um pouquinho sobre Vedanta, sobre tudo, a primeira pergunta que eu sempre faço para o convidado é pedir para ele se apresentar e contar um pouquinho da tua jornada. Então, como é que você saiu do nosso mundo, a gente chama de mundo profano, né? O mundo comum, aquele mundo ordinário, e você decidiu trilhar esse caminho e enveredar pelo monastério, por esse caminho de devoção? Bem, Bom, meu nome é Matheus Borges Polesso, Krishnapada Das, é meu nome de iniciático, iniciação espiritual. Eu conheci o movimento Hare Krishna em Caxias do Sul, no sul do Brasil, e no ano 2000, através de um colega de escola, e eles, inclusive, eram dois amigos que eram maçons, e esse meu amigo ele era muito diferente, muito revolucionário, assim, aquela vegetariano, era músico, poeta, né, escritor e filósofo. Então eu me juntei com ele, nós estávamos tocando música, né? Eu também tinha gostava de tocar guitarra então a gente tocava junto, né? Cantava e ele me apresentou esse livro, a Bhagavad Gita, esse livro fantástico aqui. E começou a me falar sobre o conhecimento védico que se debatia no centro cultural lá da minha cidade, o movimento Hare Krishna. Então foi ali que eu conheci e comecei a me aproximar do movimento Hare Krishna, digamos que foi que eu ingressei ali naquela época, né? E aí, a partir daí, como é que foi para ir para a Índia? Eu estava lendo a tua biografia, né? Você foi iniciado para lá. Conta para a gente, então, como é que esse momento que você falou assim, agora vai e decidiu mergulhar de cabeça nisso. Então, voltando à história do meu amigo, que tem a ver com a decisão de eu escolher esse caminho, né? Esse amigo, pronto, ele começou a me explicar sobre o movimento, né? Assim, muita coisa, e ele morreu de uma forma muito súbita, muito terrível, né? Ele tinha ido nadar num rio que tinha ali perto da nossa região, e ele tinha, na época, assim, né? Amigos, né? Assim, o pessoal fumava ganja, né? Marihuana, e daí ele não estava muito firme na corrente e se foi, morreu, né? Abandonou o corpo e ficou 23 dias perdido no rio. E aquilo foi terrível, foi um acontecimento muito ruim para todos nós, e ninguém aceitava, né? Aquilo que tinha acontecido. E naquele interim eu estava na busca, né? Eu tinha 17 anos, 18 anos, buscando respostas para o mundo, né? Aquela idade da revolta, né? Agora estou com 35, vou fazer 36 anos, né? Mas naquela época, sabe, gostava de ouvir, né? Rock and roll, punk rock, aquela coisa, tinha banda de grupos e estudava filosofia, sempre tive uma veia assim de buscar conhecer a explicação do universo e das coisas. E quando eu comecei a frequentar o Centro Cultural Hare Krishna na minha cidade, tinha uma pessoa ali, uma
uma amiga nossa, que era vidente, né? Que ela tinha uma percepção extrasensorial. E ela, quando eu chegava nas reuniões, ela me dizia, você conhece o Jefferson Cardoso, que morreu recentemente? Eu disse, sim, claro, conheço, meu amigo. E ela me disse, mas é porque sempre que você chega, ele chega junto contigo. E ele está aqui agora. E ela começou a falar coisas assim. Quer dizer, o movimento Hare Krishna não é uma vertente muito espírita, mas ela tinha uma vertente espírita e de mediunidade. Ela começou a me falar dele e eu comecei a ficar bem assim impressionado com as informações que ela me trazia, porque ela não me conhecia, eu era muito novo ali no grupo, e ela começou a falar do nosso grupo de amigos que ele contava, né? Ele dizia, manda um abraço para tua irmã, Natália, eu quero muito terminar o meu livro. Ele tinha um livro de poesias que ele estava terminando, ele queria terminar esse livro e ele tinha esse desejo, me pedia, mas ele não, o ponto de tudo, o principal de tudo é que ele não aceitava de jeito nenhum a morte dele, né? Ele estava muito, assim, num estado devastado, etc. E pude me comunicar com ele através dela. Então aquilo me deixou muito, muito impressionado. E eu passei como um louco, assim, meus amigos, ninguém acreditou, né? Minha família, ninguém acreditava naquilo. E eu fiquei meio que, assim, desolado, sozinho, tentando desvendar o que era aquilo e buscar respostas. Até que nós fizemos uma cerimônia bem, bem hermética, bem esotérica, que se chama Agnihotra, e que beneficiou imensamente a vida daquele meu amigo, em que ele foi elevado, foi beneficiado a ter uma próxima encarnação melhor, né? Resumindo a história. Mas aquilo foi meu, digamos assim, o meu ponto de partida assim principal. E dali eu comecei a me comunicar com um mestre, que é o meu mentor, né, Parangati Maharaj, e ele me convidou para ajudá-lo num projeto no Rio de Janeiro, no ano de 2003. Então eu pude ir lá e começar esse projeto lá com ele, e ele ali que eu fui iniciado, né, no Rio de Janeiro, no movimento Hare Krishna. O que é o movimento Hare Krishna, né? É a ISKCON, International Society for Krishna Consciousness. É um movimento internacional fundado por Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada no Ocidente, mas é um movimento que há milhares de anos essa cultura, tradição Vaishnava, Gaudiya Vaishnava, é praticada na Índia há milênios. Não só na Índia, mas no mundo antigo todo já era praticado milênios. E a partir daquela iniciação do mestre, comecei a me aprofundar, tive umas revelações, né, segunda iniciação, em 2005, em Belo Horizonte, e depois pude viajar um pouco pelo Brasil. E quando eu voltei para minha cidade, eu queria pensar o que ia fazer da minha vida, trabalhar, estudar, né, estava um pouco ainda decidindo o que eu queria fazer. Comecei a trabalhar com software de engenharia, e depois de 7 anos numa empresa, fiquei meio assim, frustrado, disse, não, agora eu quero chutar o balde, como diz no Brasil, né? Peguei o FGTS e fui para a Índia fazer uma viagem de peregrinação, sozinho, mas com a ajuda do meu mestre, que pôde me orientar os lugares que eu iria, etc. E depois com a ideia de ir para a Europa, principalmente para a Itália, para encontrar meus parentes, fazer documento, passaporte italiano e ter esse convite do meu mestre de ajudá-lo nesse projeto em Portugal. Como falo português, o movimento Hare Krishna é muito pouco aqui em Portugal, poucas pessoas. O movimento Hare Krishna é muito novo em Portugal, ele começou nos anos 90 como uma instituição formalmente registrada. E teve nos anos 70 só uma passagem por aqui de um grupo de pessoas que seguiam o Hare Krishna, mas não houve nunca uma continuidade de um projeto sério. Então o meu mestre, ele abriu aqui um restaurante vegetariano, né, que é o Centro Cultural Hare Krishna, um restaurante ótimo ali, aqui em Lisboa, com uma comida excelente. E nós estamos aqui, eu já moro aqui há 8 anos, e viajo, no entanto, né, como eu falei, para Portugal, Espanha, Itália, Brasil. Fui para a Índia uma vez, né, e a ideia
propagar esse conhecimento do Hare Krishna, do movimento Hare Krishna, que é um conhecimento fabuloso. Fantástico. E a gente vai começar então a primeira pergunta. O pessoal que está acompanhando a gente realmente é extremamente leigo, inclusive eu. Então, a minha primeira pergunta é assim, o que é esse movimento Hare Krishna? Quando é que ele começa? Quem foi o fundador? Então, passa um pouquinho da parte histórica, assim, no começo, bem no comecinho. Então, o movimento Hare Krishna, ele foi fundado por esse senhor aqui, que está no quadro acima de mim, é o Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ele, com uma idade avançada, de 70 anos, ele assumiu uma missão de ir para o Ocidente, a pedido do mestre dele, para difundir, estabelecer a consciência de Krishna, o Gaudiya Vaishnavismo, no Ocidente e propagar principalmente em língua inglesa. E ele escolheu ir para os Estados Unidos da América. Em 1965, ele chegou no porto de Boston, completamente sem dinheiro, com alguns livros, poucos contatos, uma situação bem precária, bem difícil, bem incerta. E, no entanto, foi extremamente bem exitoso no trabalho dele lá. Ele encontrou lá muitas pessoas interessadas, né? Na época tinha o movimento da contracultura, os hippies, pessoas, né? O pessoal utilizando LSD e tentando buscar experiências psicoativas, experiências psicológicas e espirituais, buscando, né, alguma coisa. E ele encontrou pessoas inquisitivas, pessoas interessadas que o ajudaram a estabelecer o movimento Hare Krishna nos Estados Unidos. Portanto, em 1966, o movimento Hare Krishna, ou a International Society for Krishna Consciousness, Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, foi assim estabelecida como registro formal no Ocidente. Porém, o movimento Hare Krishna, ele já é uma tradição milenar, praticada há milhares de anos, como eu dizia, naquela região do planeta chamada Bharatavarsha, ou a região da Índia, né, que por mestres desde tempos imemoriais que praticavam isso. Portanto, esse mestre Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que está aqui, ele teve um serviço muito impressionante, porque ele traduziu muitos livros. Esse foi o trabalho pessoal dele, o trabalho principal dele, que era traduzir do sânscrito para o inglês. E ele não foi somente um mestre que se promover por fama, prestígio, poder, como muitos outros mestres assim que nós vemos, que tem assim algumas, né, pessoas que ficam muito famosas porque lançam um livro mas não, ele não é conhecido, mas ele deixou mais conhecido o movimento que ele estabeleceu, a sociedade que ele estabeleceu, do que ele mesmo, e os livros dele, o conhecimento que ele trouxe. Então, essa é uma característica impressionante da humildade desse mestre Prabhupada, ao qual eu recomendo imenso que pesquisem, que leiam a biografia dele, que é bem interessante. Esse mestre, ele trouxe uma tradição através do mestre dele, através de uma corrente de mestres, né? Ele vem estabelecer, passar um conhecimento da tradição, e ele não alterou o conhecimento, ele trouxe o conhecimento como ele é, porque por isso que tal ele escreveu esse livro. Ele compilou esse livro, ele traduziu e comentou esse livro Bhagavad Gita como ele é. Ele não interpretou esse livro de outra maneira, ou seja, ele interpretou como um devoto de Krishna, como uma pessoa que ama, que segue, que é devotada, que pode falar sobre Krishna, sobre, né, os livros, a literatura védica em si. Porque o Vaishnavismo, ele segue uma vertente muito profunda dos Vedas. E os Vedas são conhecimento, significa conhecimento, a palavra Veda significa conhecimento, significa sabedoria, e é um conhecimento milenar. Portanto, a origem do movimento Hare Krishna surge desde tempos memoriais na Índia, estabelecido nos Estados Unidos em 1965 e no mundo todo. Hoje nós temos templos, comunidades rurais ecossustentáveis no mundo todo. Todo mundo, alguém já ouviu falar sobre o que é o Hare Krishna, né? E esse mestre é um dos principais, ele é o nosso fundador, né? O Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada.
Você tinha mencionado, a gente estava conversando antes de começar a gravar, que na verdade são 4 movimentos, né? 4 grandes vertentes dentro dessa religião, né? Você podia falar um pouquinho de cada um deles? Sim, são as 4 escolas autorizadas para a propagação do conhecimento védico. Segundo Srila Prabhupada, ele menciona nesses livros dele que existem essas 4 escolas, 4 sampradayas. Sampradayas quer dizer vertentes de conhecimento, escolas de mestres. E a nossa escola, ela vem de Brahma, Madhva, Gaudiya, Sampradaya. Ela vem do senhor Brahma. Vocês já ouviram falar naquela cerveja do Brasil, Brahma, número 1, né? Porque Brahma é o primeiro ser vivo no universo, segundo a cosmogonia védica. Fala que Brahma é o primeiro ser vivo no universo. Então, nós somos da escola de Brahma. Mas tem outras escolas, que é, por exemplo, a Lakshmi Sampradaya, de Lakshmi Devi, a consorte eterna do Senhor Vishnu. Tem a escola de Shiva, que é a Rudra Sampradaya, né, estabelecida pelo Senhor Shiva. E tem a escola dos Kumaras, dos 4 Kumaras, que eram 4 sábios, grandes sábios, que eram crianças, que decidiram não se tornarem adultos, se tornaram eternamente crianças, e eles são filhos de Brahma. Então, essas 4 escolas, elas são, digamos, qualquer pessoa que transmita um conhecimento védico e pertença genuinamente a uma dessas escolas, ele está autorizado a falar sobre os Vedas, e isso chama, o nosso mestre costumava dizer, bona fide, né? Um conhecimento fidedigno, um conhecimento autorizado, que vem... que na tradição védica, o conhecimento ele não era alterado, o mestre, eles transmitiam o conhecimento boca a boca, né, para os discípulos, professor e aluno, e o aluno nunca mais esquecia, e assim era transmitido culturalmente o conhecimento. Porém, no início dessa era de Kali Yuga, precisamente há 5.000 anos atrás, começa-se então a era de Kali Yuga, que é uma era de desavenças e hipocrisia, em que ocorre uma degradação muito grande das qualidades materiais, espirituais do ser humano, e com isso vem a perda da memória. Por isso que surge ali então a escrita. Como os Vedas são o registro mais antigo de escrita registrado, a própria língua sânscrita, o Devanagari, o alfabeto dos Devas, o alfabeto dos seres celestiais, né? A língua sânscrita é uma língua muito antiga, influenciou todos os outros idiomas do planeta. E ali que surge, então, a vertente dos Vedas. E o Vyasadeva, ele é um avatar, uma palavra bem conhecida hoje em dia, né, por causa do filme, do Avatar. Ele é uma encarnação empoderada literária dos Vedas. Ele organizou os Vedas, ele compilou os Vedas em diversas vertentes para diversos assuntos que você possa imaginar. Portanto, essa é a nossa escola Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, que foi trazida por esse mestre Prabhupada. Tem uma pergunta aqui da Ana Luísa que ela coloca, da Vanessa. Qual é o significado dessas pinturas do rosto e no corpo dos sacerdotes? Então, tem a ver com essa iniciação? É diferente para cada escola? Tá bem. Olha, esse sinal aqui significa a nossa linha filosófica na Índia. Nós somos da Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Tem outras Sampradayas, outras correntes que usam diferentes sinais na testa. Né? Sinais são... Esse desenho é feito com um barro sagrado que vem do rio Ganges e canta-se mantras para cada chakra do corpo. E é para uma reverência, para uma proteção do corpo, para lembrarmos que nós somos almas espirituais, nós somos o templo, o corpo é um templo sagrado que nós temos que, é um veículo sagrado, né, que temos que proteger, e por isso que temos esse sinal que representa a nossa escola filosófica. Agora, você falou um pouquinho do Bhagavad Gita, eu queria que você contasse para o pessoal leigo do que trata o Bhagavad Gita, o que é uma história, são contos, é como o pessoal faz uma comparação meio tosca como se fosse uma bíblia dos Hare Krishnas, mas qual é a pegada do Bhagavad Gita? A Bíblia Pode dar Bhagavad Gita. Esse livro aqui significa, Gita significa canção, Bhagavat quer dizer Supremo, a canção do Supremo. Aconteceu, de fato, há 5.000 anos atrás, esse diálogo
incrível entre Arjuna e Krishna, que são personagens da Bhagavad Gita, que não são personagens fictícios, personagens reais. Quando estuda sobre a história da Índia, também vão chegar lá nos reis, e vão chegar na origem dos reis, das dinastias, vão ter o conhecimento disso. Portanto, o Bhagavad Gita ele é um capítulo do Mahabharata, que é a grande epopeia, a história do mundo antigo, que conta a história de todo mundo. E o Bhagavad Gita ele tem 700 versos em sânscrito. O nosso fundador ele costumava trazer o sânscrito mesmo, e a tradução palavra por palavra dos versos e o significado para explicar o conceito conciso daqueles versos. Portanto, a história da Bhagavad Gita é que existia uma guerra entre duas famílias, os Kauravas e os Pandavas. Os Pandavas eram 5 irmãos, ao qual Arjuna fazia parte. Krishna estava ao lado dos Pandavas. Os Kauravas, eles não eram virtuosos, eles eram muito invejosos e estavam representando uma degradação dos reis santos da época. E Arjuna, ele era muito amigo de Krishna, ele pediu para Krishna guiasse a quadriga dele. Krishna, então, orientou eles na guerra de Kurukshetra. O Bhagavad Gita aconteceu numa guerra, num episódio chamado a Guerra de Kurukshetra, um local que existe até hoje na Índia, onde milhares de guerreiros com quadrigas, elefantes, arco e flechas e equipamentos militares assim tiveram que se enfrentar e morreram muitas pessoas. E, portanto, antes de começar essa guerra, precisamente há 40 minutos, o tempo de um diálogo de 700 versos, né, foi que começou a Guerra de Kurukshetra e foi falado, portanto, a Bhagavad Gita. Né, esse livro fantástico. E é um livro que serve para o homem de hoje em dia, a sociedade de hoje, principalmente para o final dos tempos. É um tratado psicológico, filosófico, fabuloso, que toca em temas sobre o controlador supremo, o que é o karma, o tempo eterno, o ciclo cósmico das eras, o papel da entidade viva no universo e Prakriti, a natureza material. Nessas 5 temáticas gira, então, o diálogo sagrado da Bhagavad Gita. Ao mesmo tempo que é uma história real, porque existem algumas traduções da Bhagavad Gita que comentam que Krishna ele é um personagem fictício, que surge do Brahman, né, que surge da luz, que vem e vai embora. Né, mas não, é um personagem real, é a encarnação mesmo do Supremo, que vem estabelecer o Dharma, né, para o planeta Terra naquele momento. E que ali, então, se estabelece o final da era de Dwapara Yuga. É um término de uma era. Né? O diálogo da Bhagavad Gita representa o término da era anterior à nossa. Isso é fantástico. A gente estava conversando, né, a próxima pergunta aqui, mas eu já vou dividir, porque agora você falou de karma e a gente já ficou curioso. Né? Mas a próxima pergunta seria sobre... A Ana falou do símbolos, tal, você deu uma explicação. E dentro dessa vertente, a próxima pergunta que a gente faz é assim, o que seria essa religiosidade ou magia? Né? Em outras religiões a gente considera com essa religação com o divino. Como é que isso se manifesta dentro do Hare Krishna? Então, a palavra religião também vem do latim religare, e a palavra yoga vem da raiz yud, conexão, união. Essa união é uma união, a religiosidade, a conexão, a yoga, do eu com o super-eu, com a super-alma, com o ser supremo, com a causa de todas as causas, com a origem de tudo. E mais do que tudo isso é o estabelecimento de um relacionamento amoroso eterno que a alma tem com o ser supremo. Essa revelação, para nós, é estabelecida através de uma prática chamada Bhakti Yoga, o serviço devocional. E, portanto, seria uma definição, digamos, mais completa de religiosidade. Ao passo que magia, misticismo, existe um outro conceito,
que é o conceito da aquisição de certos poderes, certas siddhis yógicas. A palavra siddhi em sânscrito significa perfeições, né? Perfeições yógicas, místicas. E no livro de Patanjali, que foi um yogi que estabeleceu os Yoga Sutras, ele descreve, por exemplo, as siddhis, as perfeições que um yogi que consegue, através da meditação, através da prática de austeridades e penitências e meditação profunda, e de muitos anos de prática, desenvolver, então, esses poderes que no caso seria a magia. Também quero dizer que a magia, no caso, na Guerra de Kurukshetra, eu gosto muito de RPG, né? Eu acho que eu conheci, enfim, né? Eu acho que esses filmes aí, Senhor dos Anéis, eles não tiraram isso do nada, assim, né? Eles tiraram muita coisa dos Vedas. Por exemplo, os guerreiros na Guerra de Kurukshetra, eles disparavam armas elementais, né? Quer dizer, eles tinham certos mantras que eles cantavam e a flecha ela podia sair com poder de fogo, poder de água, poder do vento, poder do som, elementais da natureza. Os guerreiros, eles eram místicos no passado. Eles tinham esses poderes, né? Então, essa seria uma magia que os guerreiros, por exemplo, na Guerra de Kurukshetra, podiam manifestar depois do diálogo da Bhagavad Gita. E uma das magias supremas que aconteceram naquela época ali foi um acontecimento fabuloso chamado Brahmastra. Fabuloso não, terrível. Que foi uma arma nuclear, uma bomba nuclear lançada através de mantras e flechas. Um guerreiro chamado Ashwatthama, de acordo com a Mahabharata, essa história, da grande história do mundo antigo, é um livro que ele é mais antigo e maior assim do que a Ilíada e a Odisseia juntos, em termos de poema épico. Ele conta a história dessa guerra de Kurukshetra, desse episódio em que Ashwatthama, esse guerreiro, dispara uma arma chamada Brahmastra, uma arma nuclear, que tinha o brilho de 1000 sóis e que, né, devorava e destruía tudo. E, curiosamente, tem regiões lá na Índia, por exemplo, aquela cidade de Mohenjo-Daro, com esqueletos no chão, e com esqueletos no solo e radioatividade elevada, comprovado por arqueologia, né, que realmente houve, no passado, uma civilização assim, muito avançada em termos de magia, conhecimento, tecnologia. Esse seria, digamos, no Mahabharata, um dos temas que se relaciona com magia, com esse tema. Agora, o Patanjali, como eu falava, ele fala de outros tipos de aquisições de poderes místicos que os yogis conseguem desenvolver. Por exemplo, o conhecimento de passado e futuro, do desvendado, do descobrimento do que é o akasha, o éter, né, as informações registradas no éter, o conhecimento de vidas passadas, o conhecimento que se passa na mente de outras pessoas, a suspensão da perceptividade visual, a suspensão da perceptividade auditiva, olfativa, tátil, saber a previsão do momento da própria morte, ter a força de um elefante ou de outros animais, o conhecimento do universo, o conhecimento da organização das estrelas, o conhecimento do movimento das estrelas, a cessação da fome e da sede. Por exemplo, até hoje, quem vai na Índia tem um encontro muito louco que tem lá, que é o Kumbh Mela, em que muitos yogis místicos, sábios, rishis se reúnem. Alguns deles são meio até tem uns que são selvagens, assim, eles surgem do meio da água, assim, viajam pela água através dos Himalaias, né, andam nus, barbados e, né, com aqueles dreads enormes e com aquelas cinzas, né? E eles conseguem controlar esse tipo de poderes, têm certos poderes, assim, né? Não é muita novidade essa tradição na Índia de que, né, pessoas conseguem levitar, homens que sentam em camas de espinho, essas coisas que... Então, poder de levitação, o domínio do fogo, deslocar-se no espaço, maestria dos 5 elementos, redução do tamanho, onipotência, onisciência, tudo isso são siddhis yógicas que qualquer pessoa pode desenvolver através dessa prática de austeridades e penitências, de meditação profunda, que não é o foco dessa era de Kali Yuga. Segundo os Vedas, nessa era de Kali, o processo mais fácil, mais rápido, mais supremamente
benéfico é o canto muito fácil desse mantra, o Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Através desse mantra, uma pessoa pode se autorrealizar, alcançar a liberação do samsara e desenvolver uma coisa muito mais valiosa que isso, que é o despertar da consciência, o amor puro por Deus, o amor puro por Krishna. Né? E, portanto, religiosidade seria mais isso, esse avançar nesse amor profundo que o ser vivo, a entidade viva tem pela alma suprema, por Deus, pelo absoluto, e magia seria tudo isso que eu falei, que são contados no Mahabharata e nos Yoga Sutras, por exemplo. Né? Você mencionou, a gente conversou um pouquinho antes de gravar, né, da parte dos mudras também e da parte do... eu até esqueci o nome que você me mostrou, o colar de 108 contas. Sim, a japa. A japamala. Japamala, exatamente. Esse aqui seria o nosso oráculo. Né? Seria, digamos, nosso objeto principal, o oráculo principal. Ele, na verdade, a pessoa não é necessário que tenha esse objeto. A pessoa pode cantar o mantra nos dedos para contar, ou pode só mentalmente, ou cantar. Quem canta seus males espanta. Não é? E a ideia é essa, né? Que a pessoa se eleve através dessa meditação, desse canto. Esse rosário ele tem 108 bolinhas, 108 contas nessa madeira. É considerada uma madeira sagrada de Tulasi. Tulasi Devi, uma plantinha sagrada, considerada a planta da devoção. 108 é um número da geometria sagrada, um número do universo, 108 Upanishads, 108 golpes. Enfim, é um número universal. Mais ou menos a meditação que acontece nesse oráculo, nesse rosário, é de 7 minutos para fazer uma volta. Nesse mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Alguém pode perguntar, tá, mas isso aí é muito repetitivo, por que eu vou ficar repetindo esse mantra? A palavra mantra significa... Mantras são palavras de poder. Man quer dizer mente, traya, liberação, do sânscrito. Liberação da mente. E a ideia é incluir um som transcendental, incluir um som divino para que a mente se libere das influências materiais negativas que empurram a entidade viva para a influência dos modos da natureza, que são esses três: o modo da paixão, o modo da ignorância e o modo da bondade. E esse mantra eleva a pessoa para a virtude, né? E, portanto, hoje em dia fala-se muito sobre isso, como a vibração sonora pode afetar a nossa consciência em diversos níveis. Mesmo na ciência fala-se bem disso, na física quântica, por exemplo, né? Como que a vibração sonora pode influenciar, né, a pessoa. E a ideia é que, simplesmente por esse canto, desse mantra Hare Krishna, mesmo que seja desatento, a pessoa pode alcançar a liberação do ciclo de nascimentos e mortes. Principalmente no momento da morte, o Senhor Krishna diz na Bhagavad Gita, se uma pessoa lembra dele, canta esse mantra, ela alcança a minha morada eterna, ela alcança o mundo espiritual, né? Alcança a liberação. Né? Mas o propósito do mantra, do canto, é bem mais profundo do que todos nós podemos imaginar, que é o desenvolvimento desse amor intenso, profundo que a entidade viva tem por Deus, né? Por Krishna. Ele te coloca num estado alterado de consciência, né? Você vai repetindo até o corpo se tacar, né? Ele vai para o lado espiritual. Exatamente. Fala-se do samadhi, né? Do transe místico. E o transe místico, o mantra tem esse objetivo, né? De fazer com que a pessoa alcance esse transe místico, esse samadhi, e que esse samadhi seja cada vez mais constante. E que o mantra vai levar a pessoa de tal maneira que ela, depois que ela terminou de cantar, ela vai continuar querendo vontade de cantar e pensando. E que em qualquer atividade que ela fizer, seja fazendo compras no mercado, cozinhando, sei lá, fazendo esportes, caminhando, ela está nesse estágio de samadhi, porque o mantra tem essa capacidade de elevação, né, da consciência. Você falou um pouquinho antes para a gente sobre karma, né? Então eu queria perguntar qual que é a visão
dentro do Hare Krishna do karma, porque a gente que é ocidental, a gente tem essa visão muito de você faz uma coisa boa, aí vem uma coisa ruim e tal. Mas dentro do Hare Krishna, qual é a visão do karma? Sim, o karma são as nossas atividades nesse mundo. A ideia é que a pessoa seja cada vez mais consciente da responsabilidade que ela tem por ela mesma. Sobretudo, eu acho que seria uma definição de karma mais profunda, né? Que não é, por exemplo, dar a culpa no demônio, ou sei lá, né? Se uma pessoa nasce numa condição ruim é por causa que ela foi pecadora, cometeu erros, vida passada, etc. Claro, existem entidades que podem influenciar para o mal, como entidades que podem influenciar para o bem. E todos nós somos influenciáveis. E o karma é as nossas tendências de acreditar em algo, virtudes, más qualidades, porque foram hábitos cultivados em vidas passadas. Nós trazemos uma bagagem que são as impressões subliminares, de acordo com o Patanjali, no Upanishad, ele fala sobre isso. E Krishna também explica na Bhagavad Gita muito esse tema do karma, e que a ideia do yoga é que a pessoa alcance, então, karma yoga, né? A ação em consciência espiritual, que ela espiritualize as suas atividades, alcance, então, um estado de vivendo no mundo da matéria, mas com pensamento elevado, né? Com pensamento transcendental. Assim como o exemplo do lótus, que não toca no lodo, né? Que o exemplo do lótus é tão usado no Oriente, né? Por causa disso. Então, a ideia de que as nossas é isso, é a compreensão, a conscientização, nos tornarmos cada vez mais conscientes disso. Por exemplo, agora com essa questão do vírus, né, do corona, do Covid-19, podemos dizer que a humanidade está se tornando mais consciente, né, de coisas, por exemplo, relacionadas à higiene, né, e porque isso surge para o mundo todo através de práticas ruins que aconteceram, que foram a matança dos animais, enfim, lá o pangolim, o morcego, tem essas causas, né? Que a gente pode meio que fazer aqui uma conexão, né? Porque a ideia é que a pessoa desenvolva qualidades virtuosas, espirituais, e que ela compreenda que as nossas atividades, cada momento da nossa vida é extremamente importante para que a gente evolua, para que a gente avance, para que a gente né, faça o bem e proporcione o bem para os outros. E tudo aquilo que é feito de ruim, a pessoa vai ter que pagar, seja sutilmente ou, né, se uma pessoa tem nos 3 níveis, né, mental, verbal e físico. Então, o karma ele é aquela lei universal da ação e reação nesses níveis, né, mental, verbal e físico. Já vem das nossas intenções, né? Se nós temos uma boa intenção, tudo começa na mente. Por isso que a prática do mantra transcende e ajuda a pessoa a entrar num trilho em que a influência kármica sobre ela seja a mínima possível, digamos, seja minimizada, ou seja, até mesmo neutralizada, porque a prática de Bhakti Yoga, ela proporciona isso, que é a queima do karma, né? Ou seja, a pessoa já não tem mais, porque imagina, por cantar esse mantra Hare Krishna, simplesmente por cantar esse Mahamantra Hare Krishna, uma pessoa pode, porque todos nós cometemos erros. Errar é uma coisa, errar é humano, né? E muito mais além do que isso, vou citar aqui, por exemplo, os Vedas falam que tem 4 problemáticas da vida humana, né? Que é sentidos imperfeitos, tendência a nos enganar, tendência a enganar os outros, cometer erros. Por causa desse ciclo de dependência circular, a gente não consegue sair dos erros. Ora, como então podemos nos elevar? Como podemos sair do ciclo ruim do karma, né? Se a gente não tem uma oportunidade para compreender essa elevação de consciência, né? De não errar, de evoluir, né? E a nossa civilização carece muito disso, né? Nós vemos que esse vírus surge para isso, né? Para nos dizer isso, olha, o ser humano é muito egoísta, né? Vocês estão destruindo o planeta
aprendam, né? Quer dizer, digamos assim, é meio são palavras duras, assim, meio ruim de falar, mas é mais ou menos a realidade. Está todo mundo dizendo isso hoje em dia, tá? Então assim já é um assunto que já é bem conhecido, né? O brasileiro não aprendeu nada, cara. Tem que passar por tudo de novo. Uhum. A gente tem a próxima pergunta que é a respeito de como é que funciona para todo mundo que eu pergunto das filosofias, das religiões, qual que é a visão dentro da escola do Hare Krishna é, do pós-morte, né? Uma visão reencarnacionista, ela é parecida com o kardecismo, ela tem uma visão própria. Qual que é a tua visão a respeito dessa pós-vida? Certo. Existe um verso na Bhagavad Gita que Krishna fala em sânscrito. Derrinoismin yata dehet kaumaran yavanan jarata ta derrantara praptir dirastatra namuheti. Krishna explica, assim como uma pessoa passa seguidamente da infância à juventude e à velhice, assim também quando ela chega no final da vida, ela passa para um outro corpo. Mas dirastatra namuheti. Uma pessoa sóbria não se perturba com essa mudança. Então, atingir esse estágio de dhira, de sobriedade, é o segredo, é a vantagem para isso, né? Que existe sim esse ciclo de nascimentos e mortes, a reencarnação, o Vaishnavismo, o Gaudiya Vaishnavismo, ele vai muito além do que outras linhas filosóficas se aprofundam em relação à compreensão da reencarnação, mas não entra muito em detalhes, assim, em termos de falar com espíritos, essas coisas, né? Incorporação. Tem outras vertentes que falam, que atuam sobre isso. Mas sabe-se que existe isso, que a pessoa pode desencarnar, pode... existe também uma compreensão sutil de elevação da consciência em termos de concepção de vida biológica. Por exemplo, uma pessoa pode degradar-se para vidas inferiores, vidas de animais, por exemplo, selvagens, ou enfim, de vermes, sabe, de toda a vida mais horrível que uma pessoa possa imaginar, até uma vida muito elevada, que são as vidas dos seres celestiais, dos semideuses, dos seres que são os controladores cósmicos universais, são seres que têm uma concepção interdimensional muito mais elevada. Mas ainda assim são seres materiais. Esse mundo material é imenso e tem essa oportunidade de que a alma encarne e desencarne até mesmo para um outro planeta. O nosso fundador escreveu um livro chamado Faça Viagem a Outros Planetas. E ele fala sobre isso, que através do yoga, os yogis podem escolher até planetas que eles podem ir, né? E os Vedas descrevem com detalhes sobre esses planetas. Então, a reencarnação, a ideia é essa, que o samsara. Na verdade, o termo reencarnação é usado no Bhagavad Gita a palavra transmigração, né? A alma transmigra de um corpo para o outro. E a ideia é que ela alcance a liberação, pronto. Mas no processo de transmigração da alma, existem os 5 elementos materiais, que é o corpo grosseiro nosso, que é feito de terra, fogo, água, ar e éter. Mas o corpo sutil, onde a alma é transportada, é feito de mente, inteligência e ahamkara, falso ego. Que são 3 conceitos bem interessantes explicados na Bhagavad Gita, em que a alma que alcança, né, esse plano astral, esse plano sutil, ela viaja então nesse corpo sutil, nesse corpo feito de mente, inteligência e falso ego, que é a bagagem, nada mais, nada menos que a bagagem que ela trouxe em vidas passadas, né, do que ela fez na vida dela atual. Então ela pode, enfim, sofrer ou então se beneficiar imenso de acordo com as atividades dela. E é bem aquela cena que foi explicada no filme Nosso Lar, do Allan Kardec, né, do Chico Xavier, né? Aquele filme é fabuloso, né? De que a pessoa pode, né, desencanar. Inclusive foi feito agora o mapa astral do planeta agora, dizendo que as confluências astrais estão mais ou menos da época da Segunda Guerra Mundial, né? Quer dizer, esse vírus aí, mais de 1 milhão de pessoas já morreram, né? E não tá uma época muito auspiciosa, muito benéfica assim
para, digamos assim, né, para natalidade, né? Mas A gente já está quase chegando no finalzinho. Depois eu vou liberar para as perguntas, a gente abre os microfones, tudo. Mas só para terminar aqui a gravação, que conselho que você daria para alguém que está começando agora, dentro do... O cara decidiu, ele começou a assistir, caiu sem querer aqui nessa entrevista, olhou e falou assim, poxa, tem que ter alguma coisa maior do que só esse mundo material, né? sim. Que conselho que você daria para o cara que teve esse estalo agora? Poxa, o conselho principal é que para aqueles que já têm uma facilidade, um interesse, que busquem praticar esse processo de meditação, desse mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, o grande canto da liberação. Esse é o Dharma dessa era de Kali Yuga, de acordo com os Vedas. Procurem saber que os Vedas não são conhecimentos que surgiram inventados por alguém. É um conhecimento muito antigo, muito fabuloso e assim. E esse livro aqui fala disso tudo. Esse livro, Bhagavad Gita, é o principal livro. Eu recomendo que vocês estudem, que vocês leiam esses livros, que busquem aí o centro Hare Krishna mais próximo das vossas casas aí e se aprofundem nessa literatura incrível da Bhagavad Gita. Esses livros de Bhaktivedanta Swami Prabhupada estão em diversos temas, até mesmo para quem estiver em outro país, tem diversas traduções, e assim, com uma abordagem mais introdutória, né? E é principalmente isso, busquem esse conhecimento, que eu acho muito interessante. Os Vedas não são só um conhecimento sentimental, eles tratam da essência, do summum bonum, da essência de qual é a meta última da vida, né? E eu não sei se nós temos um tempinho aí, mas eu queria mencionar a ver o que os Vedas, por exemplo, na cosmogonia, né? Na cosmologia, por exemplo, os gregos eles acreditavam que a Terra era redonda. Nos Vedas a palavra terra significa bhugola, terra, gola, redonda, né? Outra palavra para terra é jagat, aquilo que se move, palavra em sânscrito, né? O sistema solar era chamado de Surya Malika. Surya quer dizer sol, Malika quer dizer guirlanda. Quer dizer, eles já tinham esse conhecimento há milhares de anos atrás, 10 mil anos para mais, de que o Sol estava em movimento, a Terra estava em movimento, os planetas giram em torno do Sol, como guirlandas que estão sobre o Sol. Por exemplo, já tinham conhecimento das constelações, né? Por exemplo, a estrela Antares era conhecida como Shesta, aquela que é a maior, a mais velha, e que é um dos corpos celestes maiores que existem no céu, né? No firmamento. Por exemplo, a velocidade da luz já era explicada nos Vedas com outros termos, era 2.202 yodhanas em meio Nimesh. Exatamente a velocidade da luz que os cientistas sabem que existe hoje. Eles sabiam a diferença entre planetas e estrelas. A pergunta é, como que eles sabiam tudo isso? Né? Como é que eles tiraram todo esse conhecimento tão avançado? Bem, é uma cultura fabulosa de se aprofundar e que a ciência da tradição védica, ela se aprofunda tanto no externo, na cosmologia, na cosmogonia, na origem de tudo, dos universos paralelos que emanam do corpo de Vishnu. Hoje em dia, na física quântica, sabe-se disso, a ciência entende isso, de que existem universos paralelos, e a termodinâmica, a eletrônica funciona por causa disso. O Heisenberg, ele leu os Upanishads, o princípio da incerteza, ele extraiu o conceito dos Upanishads. Quer dizer, não foi ele que inventou aquilo, né? O princípio da incerteza, que é que as partículas dentro do átomo se comportam como ondas ou como partículas. Quer dizer, tudo isso os sábios, os cientistas, as pessoas inquisitivas sabiam e extraíam muita coisa dos Vedas, como esses mestres aí Helena Blavatsky,
e esses outros mestres que seguiam esses temas, e que muita coisa está corroborada pela arqueologia, né? Porque muitas vezes o Hare Krishna ele é confundido como um sentimentalista, uma pessoa que está ali cantando, sentimental, que não tem muito conhecimento acerca da humanidade, do universo, etc. Mas, pelo contrário, né? Uma pessoa, pelo simples fato de cantar esse mantra Hare Krishna, mesmo sem se a pessoa querer se aprofundar com conhecimentos profundos da história da humanidade, das civilizações védicas passadas, se uma pessoa simplesmente canta esse Mahamantra Hare Krishna, ela vai conseguir alcançar toda a perfeição da vida, a meta última da vida, que é essa iluminação, essa busca esse desenvolvimento do amor puro por Krishna, né? E também, por exemplo, queria citar o exemplo do Ramayana, que é um livro fabuloso também, né? Que tem ali a história do Senhor Ramachandra. Até hoje tem ali o registro da ponte Setu, que é uma ponte que está até fotografada por satélite, que foi montada por pedras flutuantes. Até hoje existem essas pedras, que uma pessoa que carrega uma pedra dessa, uma pedra pesada, mas ao mesmo tempo ela flutua na água. É uma coisa misteriosa assim, que existe, que eles construíram aquela ponte que ligava o Sri Lanka à Índia. Portanto, a Índia é repleta de conhecimentos assim fabulosos, mas a essência que o Vaishnavismo, que a nossa vertente segue, é que Krishna é a causa de todas as causas. Na concepção védica, a divindade é um casal, Radha e Krishna, né? Krishna masculino, Radha feminino, supremo feminino masculino. A divindade é um casal divino, né? E que, como diz também em filosofias, né, no cristianismo, né, o Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mesmo Jesus falava isso, né, que há muitas coisas, há muitas moradas na casa do meu Pai, há muitas coisas para serem faladas, mas ainda não é a hora, né? Porque naquela época, naquele tempo, lugar e circunstância ainda não, né, não era aquele momento de falar aquilo para aquele povo. Mas hoje todo esse conhecimento está aberto, está ali disponível para que qualquer pessoa possa se aprofundar. Eu tenho aqui, por exemplo, esse livro que é os comentários do quinto canto do Bhagavata Purana, do Srimad Bhagavatam, que conta sobre a cosmogonia védica. São comentários dos acharyas, dos mestres. E aqui fala sobre isso, né? Por exemplo, que o universo é isso, tem a estrela Polaris, os universos ali, os planetas estão em movimento, as estrelas estão em movimento, né? E existe essa compreensão não somente do interno, mas uma compreensão detalhada, profunda também acerca dos mistérios do universo, né? Que eu acho que é uma questão interessante. A Angélica ela perguntou, esse mantra qualquer um pode praticar, né? Então depois eu vou te pedir se você tem a última pergunta, né, da nossa entrevista gravada é como é que a gente te acha e os links de onde o pessoal pode aprender. E aí eu vou deixar para você que está assistindo no YouTube, aqui embaixo vai ter na descrição do vídeo os links, inclusive de como é que a gente aprende esse mantra, né? Para quem quiser praticar, você passa algum vídeo, algum canal onde tem essa instrução para a gente. Sim, eu tenho minha página no Facebook, Krishna Pada Das, e também no Instagram, Krishna Pada Das. E, bom, é fácil de achar ali. Eu costumo, né, estar aqui em Portugal, ultimamente, mas no entanto, viajo bastante, vou para a Itália, e, né, costumo estar ali na Itália, Espanha. E a prática do mantra é bem fácil, né? E existe esse rosário, vocês podem conseguir esses rosários e cantar esse mantra. Existe esse mudra, esse movimento com os dedos, né? Que é para concentração, né? E a pessoa medita Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E vai meditando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Quem canta seus males espanta, né?
E a ideia é que a pessoa se eleve a sua consciência, se aprofunde nos mantras, mas também a pessoa pode cantar com instrumentos musicais. Tem, por exemplo, esses símbolos de metal que a gente usa para cantar nos kirtanas, nos bhajanas, né? E aqui tem ó. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Com 1001 melodias, assim, a pessoa não se prende a uma melodia só, tem assim, infinitas possibilidades de se praticar esse mantra. Ele não tem regra. É incrível, né? Eu lembro que uma vez eu estava no encontro da Nova Consciência e tinha o encontro do Hare Krishna, e eles estavam passando na rua, e eles estavam tocando. E aí o pessoal que estava comigo falou, vamos cantar um pouquinho com o pessoal, tal. E a gente cantou lá o que a gente parecia uns 10 minutos. Depois a gente voltou pro hotel, aí a gente descobriu que tinha passado 4 horas. Uau. E a gente ficou cantando, e você realmente sai, né, do físico, tua mente dá uma destravada, né? Exato. Poxa, Krishna Pada, foi fantástica a nossa conversa. Eu vou só me despedir do pessoal daqui do YouTube e a gente já volta a conversar, né? Então, se quiser dar um tchau pro pessoal que está ouvindo. Sim, muitíssimo obrigado, muito honrado, Marcelo. Parabéns pelo projeto Mayhem e parabéns pela vossa iniciativa. Muito grato a todos pela bondosa atenção e gratidão profunda. Hare Krishna. Fiquem todos bem. Hare Krishna. E para você que acompanhou a gente até agora, então todos esses links e como é que você usa esse mantra, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Se você não deu ainda, dá o seu like, dá o seu joinha, seguir o canal e todas essas paradas de youtuber que a gente está aprendendo. E essa foi a nossa entrevista 86. Então, segue o canal que tem mais 85 entrevistas de todas as vertentes que você puder imaginar. E a gente se vê no próximo Bate-Papo Mayhem.